Boa noite a todos, mais uma vez. Estamos aqui para o estudo do livro Nosso Lar, da série do André Luiz, nessa saga maravilhosa que nos orienta sobre a forma como André Luiz chegou, encontrou e aprendeu sobre o plano espiritual. E o nosso capítulo desta noite é o capítulo 33, Curiosas Observações. Singular capítulo que, inclusive, nos remete a muita coisa que nós vivenciamos, que nós precisamos vivenciar e melhorar, principalmente pensando em como nós estamos conduzindo a nossa vida, tanto na sociedade como a nossa vida familiar. Vamos lá, então, para uma leitura comentada, com a participação de quem quiser, só levantar a mãozinha e vamos embora. Vamos lá. Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordam aquela árvore envelhecida, aquela árvore antiga, grossona, né? Vetusto é envelhecido, muito antiga. Além, folhas caprichosas, lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Aquele ar perfumado pelo perfume do bálsamo. Então, esse embalsamado aqui é no sentido de perfumado pelo bálsamo. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim, caminhava, silencioso, sobre as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensação de repouso. Então, assim, aquela sensação gostosa, de tranquilidade, de paz, ele estava sentindo naquele momento. Aqui ele está descrevendo as sensações que ele estava sentindo naquele ambiente acolhedor, com aquele perfume, com aquelas árvores, e estava relembrando de quando ali chegou. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Então, aqui ele está fazendo um questionamento de por que eles davam tantas explicações para ele, tantos esclarecimentos, mas ele não tinha informação nenhuma sobre os filhos, sobre a esposa, que tinha ficado no plano terreno. E ele vai entender isso um pouquinho mais para frente, rapidamente, como que as lições foram valiosas para ele.
Vamos lá, sem dar spoiler demais para o que vem à frente, vamos chegar um pouquinho à frente. Gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário a mais sobre essa parte que já foi lida. Não, né? Então, vou seguir. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa, muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte. Olha que ele mesmo já deu resposta para as indagações anteriores dele. Ele antes se considerava um náufrago, mas ele viu que não foi necessariamente um naufrágio. Ele estava bem localizado, ele sabia onde estava, e ele tinha no trabalho toda aquela sensação de estar construindo alguma coisa, e tinha também o real entendimento de como perdeu tempo em tudo enquanto era frivolidades na terra. E, por incrível que pareça, isso acontece ainda conosco porque nós, enquanto encarnados, somos extremamente subjugados aos gozos materiais, ao atrativo, a esse atrativo assim fortemente imantante, né, que as coisas materiais exercem sobre a gente, no sentido da gente poder aproveitar das coisas que nos são colocadas à disposição para uso e para os nossos prazeres, aqui enquanto encarnados. Ele viu isso, ele sentiu isso. Alguém quer fazer algum comentário? Essa turma. Ah, Renata. Vamos lá, Renata. Ô, Gil, o que me chamou a atenção, né, porque ele está caminhando, assim, ele está tendo essas reflexões nessa caminhada, né, nesse ambiente que ele está, que é um ambiente que convida a reflexões, né? Quando ele começa a descrever o lugar, o local, a gente fica imaginando, né? A noite, o céu estrelado, a, a, o, aquela atmosfera, né? Sem perigo nenhum, de pleno conforto, e que ele começa a fazer essas considerações, e aí me ocorreu o seguinte, que nós nunca estamos desabrigados da proteção do Pai, né, e dos bons espíritos, porque enquanto ele está perdido nessas reflexões, nesses pensamentos, ele fala que simultaneamente ideias generosas confortam-me o íntimo. Então, quer dizer, ele está ali naquela faixa, né, de considerações preocupadas, ele está preocupado, está levantando, né, coisas que são muito importantes para ele, e que, se ele não toma o cuidado necessário,
ele abaixa a faixa de vibração dele. Então, ele fala que simultaneamente. Então, quer dizer, naquele ambiente, a todo instante, por mais envolvido que o espírito esteja com outros pensamentos, a ideia que reina, a ordem que reina são sempre pensamentos elevados. Então ele não percebe, mas esses simultaneamente ideias generosas confortam-me, não eram as ideias dele, né? Eu pelo menos entendi que eram ideias externas, eram ideias que vinham ao socorro dele para soerguê-lo daquele lugar que ele está ali, um pouco lamentoso, com as preocupações, né? Que a gente já entendeu que a gente desencarna e as questões que são nossas continuam conosco. É muito difícil um espírito do nosso nível, do nosso viés, conseguir agir de forma diferente, né? André está muito bem até, mas as preocupações com as coisas do mundo ainda permeiam os pensamentos dele. Então, quando ele está nessa, ele sente, né, que ideias generosas confortam o íntimo dele. Então, a gente percebe que tem sempre um fluxo, né, para retirar o espírito daquele lugar que ele está, né? É para frente e para o alto, não fica aí, não. Perfeito. Eu gosto, apesar de ser extremamente diferente para muita gente, pensar para mim, ou pensar na vida, pensar em coisas da vida, eu faço quando eu estou correndo. Outro dia, domingo, eu saí para correr às 5h30 da manhã. E durante a minha corrida, me vêm pensamentos de livro que eu estou lendo, de espiritismo, de fatos da vida, de mudanças que ocorreram na vida. E essas ideias, normalmente, assim, por exemplo, de transformação ou de pedido de transformação, às vezes, para muita gente, chega durante o banho. Hoje em dia, quando eu estou em casa, por exemplo, eu fico no computador. No computador eu não consigo pensar em nada. Eu entro para o mundo digital e a minha mente fica completamente tomada pelas coisas que eu fico fazendo. São vários temas, vários assuntos, várias coisas. Então, assim, eu não penso. Então, quando eu saio para correr, eu corro pensando o tempo todo, vendo a paisagem, coisas, nos filhos, na vida espiritual. Às vezes eu correndo, eu estou pensando em coisas da vida espiritual. É a coisa mais incrível. Tem gente que não conseguiria, mas para mim funciona. Assim como no banho também funciona. Então, cada um deve encontrar uma forma de fazer uma introspecção, principalmente no que nós vamos continuar lendo aqui, e que ele está falando sobre vida familiar, sobre como tem sido a vida familiar, como tem sido a educação dos filhos. Por mais que a gente queira direcionar a vida dos nossos filhos, eles são espíritos livres que vão tomar as próprias direções, e a gente aqui nessa saga do André Luiz, nós vamos ficar, para quem ainda não leu, vamos poder, ou mesmo para quando a gente relê, a gente fica surpreendido como que as direções vão para todas as direções a vida de cada um. E a gente vê isso nos nossos amigos, nos nossos irmãos, nos nossos parentes, pelas escolhas que nós fazemos. Então, quando a gente dá informação, quando a gente fornece, por exemplo, essa possibilidade de estar aqui fazendo essa leitura, fazendo esses comentários nesta obra do André Luiz, é uma forma de nortear o meu pensamento, primeiramente, porque sou eu que estou lendo, sou eu que estou pensando nos comentários, e depois o de vocês e de vocês em relação a todos os outros quando fazem comentários. Então,
assim, é uma forma da gente se posicionar e lembrar de qual é a nossa missão, o que a gente realmente deve fazer em relação à nossa vida. Continuando a leitura, em verdade, muito amara a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensara aos filhinhos ternuras incessantes. Olha só, esse pedacinho aqui. Em verdade, muito amara a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensara aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposa e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde, verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrara as penúrias da incompreensão E que teria sucedido à esposa e aos filhinhos? Deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação, ele ainda não tinha resposta. E aqui a gente vê o seguinte, tem pais hoje em dia que dizem assim, não, eu não vou dar um sentido espiritual para a vida dos meus filhos, não, porque eu vou deixar que eles escolham. Eu não. Se eles quiserem estudar, eles estudam. Se eles não quiserem, eles não estudam. Eu não vou ficar forçando eles. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu agradeço cada chinelada que eu tomei quando eu levei meu comportamento nota 8, minhas notas 7, 6, eu levava umas varadas boas, porque a minha mãe, com o terceiro ano de grupo dela, o meu pai com o quarto ano de grupo, principalmente a minha mãe, a gente deve a ela o tudo, todo o rumo que nossa família teve no sentido de estudar foi graças, por exemplo, à persistência da minha mãe em nos forçar a estudar. Ela falou assim, eu sou ignorante, eu não sei falar, eu falo galfo, eu falo tudo errado, mas vocês vão falar direito e vocês vão ser alguém na vida. E quando a pessoa faz quando a gente, como já adulto, já idoso, lembra que alguém fez isso com a gente fala assim, olha, valeu tudo que você fez por mim. Assim como quando a gente dá uma direção espiritual para o nosso filho, ou dá uma educação e depois deixa o resto pelas escolhas dele, pelo menos o nosso espírito fica satisfeito de termos feito o que foi o melhor, e ficando para eles apenas a escolha do caminho a seguir. Sidney? Oi, Gil, eu queria só contextualizar um pouco essas falas aí do André Luiz, porque apesar de todo o progresso que ele já havia feito, né, na trajetória dele do mundo espiritual, depois que ele havia sido resgatado do umbral, a gente ainda pode perceber que a questão da consciência dele ainda não estava totalmente desperta. Por que eu estou falando isso? Porque no início da narrativa, a gente não ficou sabendo que só no umbral ele já estava há 8 anos, não é isso? Perfeito. 8 anos. Então, vamos colocar aí, que tem mais 1 ou 2 anos aí
já no nosso lar. Nós estamos falando de 9 ou 10 anos de tempo decorrido. Quando ele fala assim, no início do parágrafo aqui, desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Então, ou seja, numa situação normal, 10 anos após uma morte, em muitos dos casos, né, é lógico do espírito prever que o cônjuge já tenha estabelecido um novo relacionamento, um filhinho que era, digamos assim, era terno e bastante infantil, 8 anos de idade. 10 anos depois já teria 18 anos. Então, a forma de tratamento e de relacionamento já seria com um adulto, ou pelo menos com um adolescente. E mais para frente nós vamos ver que essa consciência dele, no momento em que vai acontecer, né, dando um pequeno spoiler aqui, mas que ele vai conseguir fazer essa visita, ele precisou de mais, digamos assim, um sacolejo, mais uma sacudida, para a ficha dele cair. Então, a gente percebe que, apesar de tantos avanços no campo da moral que a gente está vendo aí, mas no campo, por exemplo, dessa lógica dos sentimentos, de entender a trajetória da vida de cada espírito, ele ainda tinha uma deficiência nessa questão. Porque aqui eu não estou falando do fato de ele manter o afeto pelos familiares. Eu estou falando do fato dele congelar uma imagem que ele tinha na mente dele de 10 anos atrás, já tendo se passado 9, 10 anos atrás. É isso que eu estou falando. Pode falar, Renato. Ô, meu amigo, é só para esclarecer uma coisa aqui, defendendo o André, tá? Eu entendo que ele sabe que o tempo passou, mas você usou uma palavra muito oportuna, o congelamento. Por exemplo, eu vou usar uma experiência minha pessoal. Tem crianças, tem pessoas que eu conheci, né, já há alguns anos, amigos meus, e que a época que eu vi, os filhos estavam de colo, ou estavam pequenininhos, né? 5, 6 aninhos. Era aquela imagem que eu tinha daquelas crianças. Aí o tempo passou, eles mudaram, e eu fiquei sabendo, né? As crianças estão estudando, e há pouco as crianças estão fazendo cursinho e etc. e tal. Mas quando eu fui ver as crianças, eu quase caí para trás, porque eu sabia que o tempo tinha passado, é claro. Só que a imagem que fica para a gente é a imagem do último encontro. É como se o tempo realmente não passasse dentro daquela imagem, né? Então, hoje eu vejo esses jovens adultos, né? Que eu conheci na infância e que teve esse lapso de tempo de afastamento, eu, eu fico buscando aquela criança que eu vi. Eu falo, gente, eu não acredito que o tempo passou, que já está esse homem, que já está essa mulher, que já está entrando na faculdade. É muito difícil para a gente conseguir agregar essa parte determinante que é da vida, né? O tempo passou, isso aí a gente sabe. Casar isso com a imagem. Então, quando o André ele está revelando para a gente essa imagem, né? Porque ele chama de filhinhos e tal, não vai deixar de ser filhinhos, mas esse lapso de tempo não casa com ele, porque é a última imagem. Então, é difícil na cabeça dele imaginar que
as filhas já estão mocinhas ou já estão mulheres adultas, né? É, ou o menino que era pequenininho já está um rapaz. Para nós é difícil. Por isso que quando ele fala isso, eu compreendo ele, eu falo assim, tadinho, ele vai ter um choque, né? Quando ele se encontrar com essa família, porque ele vai ter ali, ele vai ver mesmo que o tempo passou. Não que ele não soubesse que o tempo passou, mas ele não casou o tempo com a imagem, porque a gente só tem a imagem se a gente acompanhar, né? É muito comum, por exemplo, às vezes a gente ter relatos de pessoas que dizem assim: ah, eu meu parente X desencarnou há mais de 10 anos, eu sonhei com ele, ele está tão novo que eu nem reconheci, porque a gente sabe que existe essa plasticidade, né, do espírito. Então, assim, a mente da gente para no último encontro, congela, que foi a palavra que você usou. Então, assim, eu consigo compreender isso dele, sabe? Porque eu acho que é um movimento muito nosso. Todos nós, né, passaremos por isso ou já passamos por isso. Eu entendo, André. É só isso. Renato, Renata, e sem estar desencarnado, a gente sofre desse processo de congelamento. Como eu vim para Lagoa Santa em 78, quando eu volto lá no meu bairro e encontro com as pessoas, a gente já começa pelo nome. O sujeito chama Cassinho, ele só tem 1,90 m, tá? Mais ou menos. O outro é Lucinho, o cara é um senhor lá de seus 50 e tantos anos, mas a gente não consegue. A gente fica lembrando aquele garoto e o nome dele permaneceu, às vezes, ainda da forma como ele era tratado quando ele era criança e adolescente. Até o apelido ajuda. Essa palavra do Sidney foi extremamente oportuna. Eu não sei de onde ele tirou, mas foi perfeita. Até nós, na nossa vivência, a gente sofre por processo de congelamento ao rever as pessoas do nosso trato, das quais a gente se afastou durante uma dezena de anos, ou um pouco mais do que isso, e, e a gente continua vendo, muitas vezes, apesar de estar com uma figura já envelhecida na nossa frente, a gente, na nossa mente, continua aquela pessoa, aquela criança. Até que a gente, convivendo com aquela pessoa um certo tempo, a gente se adapta à nova forma dela de se expressar, de agir, e a gente, por exemplo, passa a tratá-la de forma diferente, caso a gente tenha essa oportunidade. Então, assim, é muito interessante que isso ainda continue ocorrendo com a gente, mesmo estando encarnado agora. Fala, Renata. É isso mesmo, Gil. Eu queria fazer um comentário sobre essa passagem que tem aqui depois, que ele diz assim, não sei se você ainda vai comentar sobre ela, que ele diz assim que reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Isso tem um peso muito grande, né? Um peso assim de uma responsabilidade não cumprida. Era um compromisso que não foi levado a efeito. E hoje, né, nesse momento, o André faz essas ponderações. E isso é muito sério, e ele está dando um toque na gente, para a nossa vida, para a gente rever isso. Sabe por quê? Porque lendo isso aqui, eu me lembrei de uma conversa com uma amiga minha, que o pai dela, quando faleceu, na pandemia, depois ela me disse assim, ela falou, Renata, eu nunca falei de Jesus para o meu pai, ela é evangélica, né? O pai dela não era.
eu acredito que ele também não abraçava, não seguia nenhuma religião, mas ela falou assim: Renata, eu nunca falei sobre o evangelho com meu pai, eu nunca falei sobre Jesus com meu pai. E o pai dela tinha passado a encarnação dele quase toda, né, ou uma boa parte dela, sobre o vício do álcool. Então, quando ele desencarnou na pandemia, tinha 2 anos que ele tinha parado de beber, que eles estavam vivendo uma nova família, um novo encontro familiar com ele, sabe? E aí, quando ela falou isso, eu assustei, assim, e eu entendi a dor dela. Eu entendi a dor dela. E eu assustei. E quando eu li o André falando sobre isso, eu me lembrei dela. E dessa fala, dessa conversa que ela teve comigo, ela falou: eu nunca falei de Jesus com meu pai, eu me sinto em débito com ele. Porque se antes ele não podia ouvir ou não tinha interesse, porque os interesses dele eram outros, naquele momento da abstinência, do controle que ele colocou para ele, era um momento muito especial, né, para consagrar aquele momento. E eu nunca falei. Então, eu acho que eu deixei a desejar com o meu pai. Ele merecia ter ouvido sobre Jesus num momento de lucidez da vida dele, ele merecia, porque era o momento para acolher, né? Então, É, quando o André falou isso aqui, eu me lembrei das palavras dela e eu falei assim, e lá atrás, quando ela falou isso comigo, aquilo já me marcou muito. E quando eu li aqui, eu falei, gente, é isso mesmo, né? Quantas vezes a gente deixa de lado, né? Como você citou aí, que a gente considera que determinadas instruções para as crianças hoje em dia são desnecessárias, porque elas têm direito à escolha. A gente não deve esquecer que as crianças, no caso, elas necessitam de direção. E nós, adultos, nós necessitamos também de direção, de acolhimento, né? O que é útil para a gente? Às vezes a pessoa conhece muito bem o Evangelho, não é aquilo que vai, não são as passagens evangélicas que vai ser novidade para ela, mas são os detalhes, né? Os detalhes da vida que permeiam o evangelho, que o evangelho permeia, que é tão necessário para a gente. Porque conhecer o evangelho, todos nós aqui conhecemos, né? uhum. Alguns mais, outros menos, outros se dedicando mais e por aí vai. Mas os detalhes, as percepções, elas são sempre necessárias, porque senão a gente sai da vida com essa sensação de que a gente deixou a desejar, que nós não fomos úteis, que está no livro dos Espíritos, né? Lei de trabalho. Ser útil, a gente tem que ser útil, porque senão a gente vai pensar nisso aqui com muito pesar. Só isso, Gil. Eu me considero feliz pelo meu jeito meio, vou dizer assim, mandão de ser, porque em relação aos meus filhos, eu sentei eles na sala e falei, e desde o início eu falei, olha, gente, desde criança, desde pequenos, eu falei para eles assim, olha, a nossa religião é católica, eu vou levar vocês para participar da religião católica e vocês vão fazer primeira comunhão, vão fazer catecismo, vocês vão participar de tudo. E levava eles. Aí, quando eles já estavam lá na faixa de seus 10, 11 anos, mais ou menos, ainda eram novos, eu sentei todo mundo na sala, falei, gente, olha, não dá mais para ser católico, o pai de vocês agora é espírita, eu, eu vou dar a liberdade de vocês escolherem ou ser católicos, ou serem espírita, ou qualquer uma outra religião que vocês queiram seguir. Mas
a escolha de vocês os obrigará a frequentar a religião. Aí levei eles na casa espírita, as duas meninas amaram logo de cara, coisa e tal, a mais velha era mais estudiosa, era estilo assim, daquela que devorava tudo, e a Larissa, o negócio dela já veio com uma mediunidade já meio aflorada, e o Júnior não queria, o mais novinho. Aí eu virei para ele e falei assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar mais 2 vezes e você vai fazer escolha. As meninas, elas vão ficar na evangelização. Se você não quiser, eu vou te levar na missa, eu vou te levar para fazer o que precisar fazer. Mas vocês não vão ficar sem religião enquanto vocês estiverem comigo. Falei assim com eles. Beleza. Levei eles assim, tipo, até a adolescência, até entrar na faculdade. Praticamente até entrar na faculdade. Depois deixei. Espírita ficou mesmo a Larissa. Todos têm conhecimento espírita razoável. A mais velha, por causa de eleição, quando teve a última, a eleição anterior, ela praticamente abandonou o espiritismo, porque ela não concordava que o espírita fosse votar em quem estava votando e tivesse campanha lá por perto. Mas eu cheguei a falar para ela, apesar de que eu não tenho muito esse tipo de diálogo, porque ela tem um pensamento tão lógico quanto o meu. Eu falo assim, são as pessoas que são as modificadoras dessa posição, não é o espiritismo. Ela falou, não, para mim acabou. Bem, aí eu fico com a minha consciência, quando eu li esse texto aqui, eu falei, gente, mas pelo menos, quando a gente tem a consciência, por isso que eu cheguei a falar assim, quando a gente tem a consciência tranquila de que deu a direção, eu estava falando para mim mesmo, pode ser que vocês não tenham notado, mas eu estava falando para mim mesmo. A gente fica com a consciência tranquila que você mostrou o caminho. E eu falei, é importante que se tenha uma certa espiritualidade, que se siga um caminho espiritual. Agora, quando vocês adquirirem a consciência disso, vocês façam o que vocês quiserem. Então, essa é a parte importante. A gente, quando ainda a criança pequena e ainda está em desenvolvimento, nós damos a direção, nós damos as ferramentas. Depois, quando eles puderem usar o livre-arbítrio do jeito deles, eles escolhem. E mais no futuro a gente sabe que vai haver a volta. Ou um encaminhamento o melhor possível dentro da espiritualidade amiga que dirige os nossos lares, as nossas famílias. Continuando a leitura, o vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas, prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além, através dos campos de cultura, todo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. A gente sabia que o André Luiz não tinha o costume da prece. Já ele aprendeu lá no nosso lar o valor e a necessidade da prece. Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça, como se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei.
cabelos eriçados, voltei apressadamente, eu tenho que rir mesmo, ao interior, inquieto e amedrontado. Expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Aqui, nesse caso, esses filamentos que saíam dele, a gente sabe que, enquanto a pessoa está encarnada, existe um cordão, que é chamado de cordão prateado, etc., que liga o perispírito ao corpo físico. E esse cordão ele se estica ao infinito. O que diferencia um espírito desencarnado para um encarnado é exatamente esse filamento gigantesco, luminoso, que liga esse espírito ao corpo físico. Uma outra coisa que não pode deixar de ser percebida foi essa explicação da Narcisa de que para atingir aquelas paragens, esses espíritos são espíritos bem evoluídos, que estão na Terra e que fazem trabalhos e que ali podem chegar, porque não são todos os espíritos que podem, por exemplo, chegar tão perto assim do nosso lar ou tão perto de outras paragens espirituais. Muitas vezes os espíritos, nós encarnados, somos convidados ou somos levados a participar de seminários, a participar de cursos lá no plano espiritual, e durante a noite a gente tem sonhos. Eu me lembro, assim, eu tinha regozijos, assim, eu vivia um outro tempo. Quando eu comecei, assim, eu li toda a obra Nosso Lar, assim, numa sequência alucinante. Eu li tudo. E no centro onde eu comecei a frequentar, essa passagem que está aqui relatada, eu me lembro vivamente de que o dirigente falou assim: olha, antes de dormir, pense nos trabalhos que você pode fazer no plano espiritual, porque nós, quando nos disponibilizamos, não é só dar o passe na casa espírita, não é só fazer palestra. Muitas vezes nós participamos, muitas vezes, e conscientemente, de trabalhos no plano espiritual, muitas vezes trabalhos de socorro que estão necessários, energias mais, entre aspas, grosseiras de encarnados, para prestar assistência a desencarnados que precisam, como nesse capítulo está sendo relatado, os samaritanos fazer o recolhimento. Então, tem duas passagens que ficou assim na minha cabeça, de dois sonhos que eu tive, sonhos que eu sabia que não eram sonhos. Uma delas, eu estava, parecia que era um lago, um charco, assim, com um gramado muito verde, e que tinha uma pessoa deitada numa maca de pano, e que eu estava carregando aquela maca, que eu iria carregar aquela maca, e que a gente ia levar essa pessoa para algum lugar. E
e que tinha mais pessoas junto comigo fazendo esse tipo de assistência. E num outro sonho, eu estava numa caverna gigantesca e tinha alguém, assim, no alto de uma pedra, fazendo uma palestra para muita gente que estava sentado nas pedras mais embaixo. E que eu estava por ali assistindo aquilo ali. Eu acordei assim com uma sensação de júbilo tão grande, com uma sensação de paz, que eu nunca mais experimentei na minha vida. Até porque, quando a gente se envolve muito com as coisas materiais, com muito trabalho, e fica um pouco livre do trabalho espiritual, muitas vezes, por não se colocar à disposição ou por outros fatores, a gente para de ter estes sonhos. Então, assim, a gente trabalha na casa espírita, a gente trabalha no campo espiritual da casa espírita ou em assistências espirituais da casa espírita e dos espíritos, quando a gente se coloca à disposição deles através da nossa boa vontade e através dos estudos que a gente faz. Então, nesta passagem aqui, quando a gente ouve falar nos samaritanos, muitas vezes os samaritanos precisam das energias fluídicas de encarnados, muitas vezes, para poder prestar auxílio e tirar alguém lá do umbral e levar para o nosso lar ou para uma outra cidade. Alguém quer fazer algum comentário? Beleza, vamos continuar então. E encorajando-me bondosamente, acentuou: vamos até lá, temos 40 minutos depois de meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda a enorme distância os dois vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Olha a cor, azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos minutos longos, parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou: lá vêm eles. Identifiquei a caravana que avançava na nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros, que não cabe agora descrever. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, aquelas diligências que a gente vê em filme de faroeste, parecendo com aquilo, ou tipo carroças grandes, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos. Eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos muares terrestres. Muares são mulas, porque as mulas é um cruzamento de jumento com égua. Eles são muito dóceis, as mulas são muito dóceis, são animais fortes, são animais assim de bom trato. Então, no plano espiritual, esses animais se assemelhavam às mulas, puxando essas carroças. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves, de corpo volumoso,
que voavam a curta distância, acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigi-me incontinente a Narcisa, perguntando: onde o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Eu queria saber, já que não pode usar o aeróbus, então por quê? Sempre atenciosa, a enfermeira explicou. Questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar? O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa de água. Poderíamos construir, assim como também o submarino não vai sair voando, porque vai faltar alguma coisa para ele. Vai faltar uma coisa mais densa para ele. E para o avião, a água é densa demais. Poderíamos construir determinadas máquinas, como o submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho. Os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Para vocês saberem que essas ibis, elas se assemelham a pelicanos, grandes garças, são parecidos. Pelicano tem aquele bico grande assim para baixo. O ibis tem um bico grande, forte, grandão, é uma ave robusta, grandalhona. Então, assim, eles conseguem pegar peixes grandes. O pelicano pega peixe grande na água. Então, esses ibis, eles, no plano espiritual, esses ibis viajores, eles pegam aquelas formas mentais nefastas, deletérias, e eles absorvem aquilo, eles devoram aquilo, para não entrar em contato com o estado mental daqueles que estão sendo resgatados. Vim agora mais próxima à caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas, no momento, o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. Quem tiver algum comentário para fazer por essa parte, por todos esses parágrafos finais, está aberto. Eu só queria acrescentar que, como é interessante essa descrição, essa última descrição que nós, todas são, mas a gente pensar que, por compaixão, eles deixaram de usar uma tecnologia que já tinha um alcance para, digamos assim, não chocar os espíritos. Congelou. Mas agora voltou. Ou seja, por compaixão, eles deixaram de usar uma tecnologia que já tinha alcance deles, porque se eles quisessem fabricar um veículo mais prático, mais ágil, para adentrar aquelas regiões trevosas do umbral, né? Eles já tinham a tecnologia com isso. Mas, considerando que os espíritos ali, muitas vezes na região do... Nós estamos falando aí da década de 40.
44 por aí, essa mais. narração, né? Exatamente. Mas se a gente considerar que muitas vezes um espírito que está no umbral viveu foi no século XIX, no século XVIII, a visão de uma carruagem para ele é muito mais familiar, tá certo? Porque era do contexto dele, do meio ambiente dele. Então, a sabedoria desses espíritos é muito grande, porque eles se abstêm de usar uma tecnologia que traria mais conforto, né, mais rapidez, mas muitas vezes do ponto de vista do sentimento, né, ou da eficácia, poderia causar algum tipo de susto, de trauma, de confusão, de incompreensão. E também a utilização dos animais, que está nesse mesmo contexto. Porque, a grosso modo, né, também não precisaria dos animais, porque eles tinham poder e tecnologia, mas é uma forma também de, digamos assim, de ambientação, de usar esses seres também, né, os nossos irmãozinhos de outros reinos. Então, ou seja, que é uma coisa que o Cristo também fazia. O poder que ele tinha, muitas vezes, ele necessitava, né, de auxílios ou de delegar para alguém fazer. Mas por caridade por uma forma didática, ele fazia assim. Então, é tudo regido por uma sabedoria. E como essa ave, por exemplo, que se alimenta de emissões mentais, olha que coisa interessante e extraordinária, né? Porque é tudo baseado em magnetismo. Então, essa ave tinha uma sensibilidade, como se ela fizesse uma faxina no ambiente ou digerir isso, né? Se a gente for fazer uma analogia, a gente pode pensar, por exemplo, nos abutres, nos urubus, que muitas vezes se alimentam de uma comida estragada, de uma carne deteriorada, que purifica o ambiente, mas é da característica dele, né? Pode falar, Renata. Ô, Sidney, essa ave é super interessante, que eu fui pesquisar a imagem dela, depois vocês buscam, por exemplo. É Ela uma do não, bico bem assim, comprido, né? ela não é tão Fininho. grande, mas ela é muito destemida, ela come serpente, o que tiver na reta dela, ela manda para dentro, entendeu? Ela é bem destemida. E o povo, os egípcios antigos, né, usavam a cabeça dela lá para ilustrar aquele deus lá, porque quando morria um faraó, eles mumificavam também essa ave, né, essas aves ibis, para colocar lá junto com o faraó lá. Aliás, qualquer um que tivesse perto do faraó ia ter problema, né? Mas é porque ela tinha uma representação, ela representa aquele deus Tote, né? Tote, eu acho que é isso mesmo. Mas a ave, o bichinho, ela é bem destemida. Então, aí, quando fala, né, que ela come, devora as formas mentais, que a gente sabe que tem muitas vezes formatos de larvas mesmo, né? E aí eu fui vê-la justamente a imagem de uma devorando uma serpente, outra, um peixe muito grande. Então, elas são bem valentes. Ô, Gil, pode falar suas palavras finais aí, então, por favor. O, Fica aquela frase famosa que a natureza não dá saltos, né? Tudo acontece de acordo com o tempo. É muito importante que a gente vê o respeito que os espíritos têm no trato com os desencarnados, assim como conosco mesmo, as invenções, elas vão gradativamente
nos colocando num novo tempo, a tecnologia vai se aperfeiçoando lentamente, e assim a humanidade vai crescendo, tanto em conhecimento como espiritualidade, e é isso que a gente fica como mensagem para esse finalzinho aqui. Obrigado a todos.